Olá pessoal, hoje eu resolvi trazer aqui para o canal o consenso de Tóquio 18 para nós falarmos sobre colecistite aguda. Então, o consenso de Tóquio 18 aí foi lançado ali no ano de 2017 para 2018, então ainda é o melhor consenso que nós temos para darmos diagnóstico e falarmos sobre o tratamento dessa patologia, que é uma patologia muito frequente na vida do cirurgião geral. E já adianto também aqui que é um vídeo que consegue ajudar não só cirurgiões, mas também aí os alunos da graduação, quem está no internato da cirurgia geral. É um vídeo muito importante devido à frequência dessa patologia. Então, todo mundo aí que for passar pelo estágio da cirurgia geral, com certeza vai se deparar com esse diagnóstico de colecistite aguda, né? Então, não só para cirurgiões, então para qualquer profissional que trabalhe em serviços de urgência e emergência. E fui ver ali se tem alguma outra coisa mais recente, alguma previsão de sair algum outro consenso agora para os próximos anos, e ainda não tem nenhuma previsão. Ano passado até levantaram alguma possibilidade de surgir algum outro consenso de Tóquio 2024, ali 2023, mas não saiu e parece que não tem nenhuma previsão, então ainda é o consenso que nós utilizamos. E já adianto aqui que realmente os critérios de Tóquio, muito de vocês já devem conhecer também a classificação de gravidade, porém existem alguns detalhes quando nós falamos do tratamento que muitos cirurgiões eu acabo observando que não vão ali até o final ali do artigo para entender, principalmente aqui o que vai estar no final do segundo artigo, que são os fluxogramas sobre o tratamento da colecistite aguda de acordo com a sua classificação de gravidade, de acordo com o seu toque 1, 2 ou 3. Então existem detalhes ali naquele fluxograma que fazem muito a diferença quando nós estamos tratando esses pacientes. Então, saber quem é o paciente que é candidato à colecistostomia, quem é aquele paciente que, se eu tratar com antibiótico e se ele não melhorar, para onde que eu levo esse paciente, se para cirurgia ou colecistostomia. Então, existem alguns detalhes importantes aqui. Então, fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que, principalmente essa parte do fluxograma, vai te acrescentar muito aí na sua vida profissional. Bom, então começando aqui o consenso, ele traz aqui, né, então o primeiro consenso de Tóquio foi lançado lá em 2017, né, então em 2007, então existiu o Tóquio primeiro ali que foi lançado. Ele trazia uma sensibilidade para o diagnóstico de colecistite de 84% e uma especificidade de 50%, né? Então isso aqui hoje em dia já foi bem melhorado. Traz aqui a sensibilidade do sinal de Murphy, né? Um sinal clássico aí da colecistite aguda. Então tem essa sensibilidade de 20% e a especificidade de 87%. Então, com certeza, nós não vamos utilizar ali o sinal de Murphy isoladamente para dar um diagnóstico de colecistite aguda, né? Então, hoje em dia, realmente nós temos que nos basear nesses critérios, né? Então, hoje em dia tem uma alta sensibilidade. Então, a partir de 2013, o consenso ele já trouxe ali uma sensibilidade de 91% e uma especificidade de 96% para dar o diagnóstico de colecistite aguda quando nós utilizamos esses critérios. Então, com certeza, já há muitos anos a gente não dá diagnóstico ali baseado somente ali na nossa experiência, em outros dados. Nós temos que seguir esses critérios, é a melhor forma de a gente acertar esse diagnóstico e saber conduzir esses pacientes. E quais são esses critérios? Então, do consenso de Tóquio de 2013, não houveram muitas mudanças nesses critérios, permaneceram praticamente os mesmos. Então, quando você for ver aqui no consenso, vai estar aqui o Tóquio 13/18, né? Então, mostrando que não houve muita diferença desde 2013. Então, nós já temos ali quase 12 anos e ainda não houveram mudanças nesses critérios diagnósticos. E o consenso, então, traz alguns critérios para a gente dar esse diagnóstico de colecistite aguda. Então, o consenso ele traz o critério A, o critério B e o critério C. A gente vai falar de cada um aqui. Então, o critério A se refere aos sinais locais de inflamação. Basicamente, são aqueles pacientes que têm dor no hipocôndrio direito ao exame físico. Ou seja, se o paciente tem o sinal de Murphy, tem uma massa palpável, aquele plastrão palpável do hipocôndrio direito, se ele tem dor à palpação ou até mesmo a sensibilidade à palpação do hipocôndrio direito. Se o paciente tiver qualquer um desses, ele vai pontuar ali o critério A. O critério B vai se referir aos sinais sistêmicos de inflamação, ou seja, se o paciente tiver febre,
elevação do PCR ou leucocitose. Se o paciente tiver qualquer um desses, ele vai pontuar ali o critério B, e se o paciente tiver o critério C, se o paciente tiver e se no exame de imagem o paciente tiver algum sinal sugestivo de colecistite, ele também vai pontuar o critério C. E quais são esses critérios de imagem, né? Então, o exame de escolha, o exame inicial ali para a gente dar o diagnóstico de colecistite, acho que todo mundo sabe, é a ultrassonografia de abdômen, e algum desses achados aqui vão sugerir colecistite para a gente. E algum desses achados no exame de imagem, na ultrassonografia, vão sugerir para a gente fortemente a presença ali de um processo inflamatório ali na vesícula, de uma colecistite aguda. Então, se o paciente tiver um espessamento da parede da vesícula biliar, então esse espessamento vai ser ali um espessamento de 4 milímetros ou mais, um aumento daquela vesícula biliar. Então, esse daqui é um critério que a gente acaba não utilizando muito, né, que seria o aumento da vesícula no seu maior eixo de mais de 8 centímetros e no seu menor eixo maior do que 4 centímetros. Aquele cálculo impactado no infundíbulo ou debris retidos na vesícula também é um outro critério. E isso daqui a gente costuma ver bastante, né? Aquele líquido pericolecístico ou o borramento da gordura perivesicular. Então, esses aqui realmente são sinais ali que a gente geralmente vê. Geralmente a gente vê o espessamento da parede da vesícula, aquele borramento da gordura ou até mesmo aquele líquido pericolecístico. Então, se o paciente tiver qualquer um desses ao exame de ultrassonografia, ele vai pontuar o critério B. E aqui a gente tem ainda que ter um pouco mais de atenção. Então, se o paciente tiver o critério A e o critério B, ele tem uma suspeita diagnóstica, e a gente vai ter só uma confirmação diagnóstica quando a gente também acrescentar o critério C. Ou seja, o critério A mais critério B é suspeita diagnóstica, critério A mais critério B mais critério C, ele tem uma confirmação diagnóstico. Então, a gente consegue dar ali o diagnóstico de colecistite com aquela sensibilidade e especificidade bem alta. Após nós darmos esse diagnóstico de colecistite, nós vamos classificar de acordo com a sua gravidade. Então, também já muito bem estabelecido na literatura esses critérios. Então, o paciente ele pode ter um grau 1, 2 ou 3, né, que é o TOC 1, 2 e 3, que a gente chama aí na nossa prática, seria aquela colecistite leve, moderada e grave. Vamos começar aqui da grave, que a gente consegue entender até melhor. Então, o paciente TOC 3, que tem aquela classificação de gravidade um grau 3, é aquele paciente que tem a colecistite e tem qualquer uma dessas disfunções orgânicas que eu vou mencionar aqui. Se o paciente tiver uma disfunção cardiovascular, ou seja, aquele paciente que tem uma hipotensão que necessita de uma dose de dopamina de pelo menos 5 microgramas por quilo por minuto, ou qualquer dose de noradrenalina. Então, esse aqui o paciente ele vai ser um TOC 3 se ele tiver esse critério aqui. Se o paciente tiver uma disfunção neurológica, a disfunção neurológica já é representado pelo rebaixamento do nível de consciência. A disfunção respiratória são aqueles pacientes que têm aquela lesão pulmonar aguda, né? Ou seja, essa relação PaO2 sobre FiO2 menor do que 300. A disfunção renal é representada pela oligúria ou uma creatinina maior do que 2, e a disfunção hepática é representada aqui por esse NR mais alargado, acima de 1,5. A disfunção hematológica são aqueles pacientes que têm uma plaqueta menor do que 100 mil, então se o paciente tiver qualquer um desses critérios aqui, o paciente ele tem uma colecistite aguda, TOC 3. Já aqueles pacientes do TOC 2, que são aquelas colecistite aguda moderada, se o paciente tiver qualquer um desses critérios, ele também vai ser um TOC 2, e os critérios podem ser qualquer um desses aqui. Uma leucocitose maior do que 18 mil, aquele plastrão palpável e hipocôndrio direito, né? Então, se o paciente tiver aquele plastrão, ele vai ser um TOC 2. A duração dos seus sintomas maior do que 72 horas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tempo aqui de 72 horas. E aqueles pacientes que têm alguma inflamação, um marcador de inflamação local. Esse critério aqui a gente interpreta mais como alguma complicação local, né? Então, são aqueles pacientes que têm uma colecistite gangrenosa ou enfisematosa, o abscesso pericolecístico, o abscesso hepático ou até mesmo uma peritonite biliar. Então, se o paciente tiver algum desses aqui, é um TOC 2. Se o paciente for aquele paciente rígido que não tem nenhum desses critérios que eu acabei de mencionar, ele é um TOC 1. Esse paciente ele tem uma colecistite leve, tá? Então, dessa forma a gente vai graduar esses pacientes. E aqui já trago um outro detalhe, que nem toda disfunção orgânica ela vai ser interpretada da mesma forma.
Então, a disfunção cardíaca e a disfunção renal nós vamos interpretar de uma outra forma que a gente vai mencionar aqui já nesse outro artigo também que faz parte do consenso de Tóquio 18. E aqui o segundo artigo, então, ele traz todo esse nosso fluxograma para nós tratarmos esses pacientes de acordo com a classificação de Tóquio, né? Se o paciente é um Tóquio 1, 2 ou 3. Então, o consenso ele já traz alguns fatores de risco, né? Então, que são, na verdade, são mais alguns critérios que vão entrar no fluxograma ali do tratamento da colestite aguda. Então, aqui nós vamos ver os fatores preditivos, né? Daqui a pouco eu vou trazer quais são esses fatores preditivos, o índice de comorbidade de Charlson e o ASA. Então, nós vamos ter que sempre olhar para esses critérios aqui para também conseguir levar o paciente para o fluxograma e interpretar muito bem esses fluxogramas. Então, o ASA, então todo mundo já conhece que o ASA, eu não vou entrar em detalhes do ASA, então a gente vai considerar qual vai ser o ASA daquele paciente. O índice de comorbidade de Charlson, eventualmente alguém pode não conhecer, né, mas depois, principalmente depois do consenso de Tóquio, ele foi muito mais difundido. E esse índice, como o próprio nome já fala, ele traz ali as comorbidades do paciente. Então, a depender da comorbidade desse paciente, ele vai pontuar um determinado número e a gente soma todos esses números e a gente vai ter esse índice, tá? Então, se o paciente tiver, por exemplo, algum tipo de demência, algum tipo de doença pulmonar crônica, ele vai pontuar 1. Para pontuar 2, ele tem que ter algum tipo de hemiplegia, algum tumor sólido. Os pacientes que têm doença hepática moderada ou avançada pontua 3. Então, tem toda essa classificação. Então, cada comorbidade desse daqui, o paciente vai pontuar ali algum desses números, a gente tem que somar tudo e a gente vai ter esse índice. Já sobre esses fatores preditivos, existem aqui alguns fatores que a gente vai interpretar de forma diferente, que são aquelas disfunções orgânicas lá do Tóquio 3. Então, os pacientes que têm uma disfunção neurológica, a disfunção respiratória ou a icterícia, que é representada por essa bilirrubina a bilirrubina total acima de 2, esses pacientes eles têm fatores preditivos negativos, né? Então, esses fatores preditivos negativos, esses pacientes eles têm um maior risco de mortalidade, né? Então tem uma taxa de mortalidade maior, então são pacientes que têm um prognóstico pior. Já aqueles pacientes que têm a disfunção cardiovascular e a disfunção renal, como eu mencionei naquele momento, esses pacientes eles têm um tipo de falência sistêmica favorável, né? Então é até um termo um pouco contraditório a gente utilizar uma falência orgânica favorável, né? Ou também pode ser chamado de um fator preditivo não negativo, né? Então, resumindo, né? Essas outras duas disfunções orgânicas, a disfunção cardiovascular ou a disfunção renal, seria ali, digamos que seria as disfunções que não acarretam tanta morbidade que os pacientes vão ter, digamos, um melhor prognóstico. Então, seria ali o menos pior, né? Então, realmente o pior prognóstico são aqueles pacientes que têm essa disfunção neurológica respiratória ou a icterícia, e o menos pior aqueles pacientes que têm a disfunção cardiovascular ou renal. E isso daqui com certeza vai influenciar ali no nosso fluxograma. Aqui o consenso ele traz alguns pontos sobre o momento da gente operar esse paciente, né? Então ele já começa falando que se o paciente ele tiver status, ele precisa ser operado independente do início dos seus sintomas. Então, meio que levando sempre a gente a operar o paciente de forma precoce, né? Então, ele traz esse termo de cirurgia precoce, que é aquela cirurgia realizada em até 72 horas, e a cirurgia tardia, que é aquela cirurgia que nós realizamos após 6 semanas daquele evento agudo que o paciente teve. Traz que realmente é difícil a gente determinar quando que começaram aqueles sintomas. Então isso daqui sempre a gente teve essa dificuldade. Quando é que começou aquela colestite aguda? Foi quando ele procurou o pronto-socorro? Foi quando ele começou a ter a dor ali na casa dele? Então é muito difícil a gente precisar esse momento. Geralmente a gente interpreta ali como o momento que o paciente foi para o pronto-socorro. Realmente, muito provavelmente ele começou o evento agudo naquele período. Uma outra coisa que a gente tem que sempre, pelo menos tentar ali na nossa anamnese diferenciar, é aquele paciente que tem cólica biliar do paciente que tem a colestite aguda. Então, muitas das vezes o paciente fala que tem dores ali de 3,
4 semanas, um mês. Então, muito provavelmente ele não ficou ali uma semana com colestite na casa dele, né? Então, o que ele vem tendo é uma cólica biliar. E aí a nossa anamnese a gente tem que diferenciar esses pacientes na nossa anamnese, né? Se o paciente tem aquela dor que realmente atinge aqueles picos de intensidade, tem aquela melhoria, então que realmente é o padrão da cólica biliar, né? Um padrão de dor em cólica, isso daí é diferente daquele paciente que tem uma dor inflamatória, que já é uma dor aguda. Então, muitas das vezes, o paciente ele refere isso, que tinha aquela cólica, que tinha aqueles períodos de maior dor, com períodos de melhora, e que em determinado tempo aquela dor ficou ali e realmente não passou mais. Então, muito provavelmente, no momento que aquela dor ela se torna contínua, é o momento que o paciente entrou em colestite aguda. Volto a falar, isso é muito difícil a gente determinar na nossa prática. Geralmente a gente interpreta ali aqueles pacientes, o início do quadro de colestite aguda, o momento que aquele paciente procura o serviço de pronto atendimento. Então, definido isso, o consenso traz algumas meta-análises aqui, tentando comparar aqueles pacientes que são operados de forma precoce daqueles pacientes que são operados de forma tardia. Ou seja, aquele paciente que nós realizamos somente antibiótico naquela internação e operamos depois aqueles pacientes. Lembrando também o tempo, geralmente a gente espera pelo menos 6 semanas para operar esses pacientes. Ele traz que não existe muita diferença em termos de lesão de via biliar, em termos de taxa de complicação naqueles pacientes que são operados de forma precoce ou de forma tardia naquele estudo. E os pacientes que são operados de forma tardia, eles têm um maior risco. Esse maior risco se justifica mais por esse meio tempo desse paciente que ele pode ter uma nova complicação e aí sim ele está sob um maior risco. Em outros estudos, já aqui o consenso ele traz que os pacientes que são operados de forma precoce, eles podem ter uma taxa de mortalidade menor, uma taxa de complicação menor, uma taxa de lesão de via biliar menor e também conversão para cirurgia aberta um pouco menor. E realmente na nossa prática é isso daqui que a gente vê, né? Então a gente operar o paciente de forma precoce é bem melhor do que operar o paciente de forma tardia, pelo menos isso daqui é um pouco ali da minha opinião. Então quem opera esses pacientes ali de forma tardia, aquele paciente que internou, fez antibiótico terapia, você espera ali 6, 8 semanas, você vai operar esse paciente, é um erro às vezes a gente pensar que aquela cirurgia vai ser tranquila, que você não vai ter dificuldade, tá? Então muitas das vezes ainda existe muita dificuldade quando a gente opera esses pacientes em uma fase mais tardia. Eu realmente prefiro sempre que possível operar esses pacientes no momento mais precoce. E se apoiando nisso, ele traz que aqueles pacientes parecem ter um benefício você operar esses pacientes em até uma semana após o início dos seus sintomas. Então, quebrando um pouco aquele conceito de ter que operar os pacientes nas 72 horas. Então a gente sabe que operar o paciente ali com 3, 4 dias, um pouco mais, 5 dias, a depender do paciente, a depender do seu treinamento em laparoscopia, pode sim trazer muito benefício para esses pacientes do que a gente operar esses pacientes numa fase mais tardia. Então ele traz aqui e até mais de uma vez falando que pode sim ter algum benefício a gente operar esse paciente em até uma semana do início dos seus sintomas. Bom, falando então aqui o momento de operar os pacientes após a colecistostomia, né? Então aqueles pacientes que tiveram somente uma drenagem da vesícula, em quanto tempo a gente pode operar aqueles pacientes? Então não existe muita evidência forte, mas parece ser um bom momento ali após 4 a 6 semanas. Então geralmente a gente espera ali pelo menos 4 semanas para operar esses pacientes. Alguns fatores de risco que podem postergar a nossa cirurgia no paciente com colestite aguda. Isso daqui a gente vai mencionar muito melhor quando for olhar os fluxogramas, mas já para trazer aqui um pouco mais de informação para a gente. Então, os pacientes TOC 1 e TOC 2 que tiver um índice de Charlson maior ou igual a 6, um ASA maior que igual a 3, podem ter maior risco, então pode ser que a gente precise postergar a cirurgia. Para aqueles pacientes do TOC 3 com aquelas disfunções orgânicas desfavoráveis, a disfunção neurológica, respiratória e a icterícia, principalmente se ele tiver ali um Charlson maior ou igual a 4 e um ASA maior ou igual a 3. Então vamos indo aqui para o fluxograma que a gente vai entender bem melhor essa conversa aí. Então aquele paciente do TOC 1, então isso daqui é o importante, então isso daqui que eu vejo que muito cirurgião acaba não sabendo interpretar tão bem ou acaba nem chegando
a tentar entender esses fluxogramas. Aquele paciente que tem uma colecistite de toque 1, que tem pouca comorbidade, ou seja, aqui sempre vão ter alguns símbolos gregos, né? Então, para você sempre olhar aqui na legenda aqui dos fluxogramas. Então, se aquele paciente tiver um índice de Charlson de 5 ou menos e um ASA 2 ou menos no toque 1, esse paciente ele vai para cirurgia precoce. Não tem por que a gente não operar esse paciente, tá? Agora, já se aquele paciente ele tiver um índice de Charlson de 6 ou mais e um ASA de 3 ou mais, ou seja, ele já tem ali um status um pouco pior. Mesmo assim, esse paciente aqui, a gente vai iniciar antibiótico, a gente vai trazer aquele suporte inicial para esse paciente, vai observar e vai operar também precocemente. Então, até aquele paciente que tem um pouco mais de comorbidade, a gente deve operar esse paciente de forma mais precoce. Já os pacientes do tóquio 2, para todos, a gente sempre vai iniciar antibiótico, cuidados, um suporte inicial e mesma coisa. Se o paciente tiver um bom status, ou seja, aqui está novamente os símbolos para a gente estar olhando aqui para a legenda. Se o paciente tiver um Charlson de 5 ou menos e um ASA de 2 ou menos, esse paciente tem um baixo risco, ele vai para a cirurgia precoce, o paciente do tóquio 2. Já se o paciente ele é um tóquio 2 e ele tem um pouco mais de comorbidades, ou seja, o índice de Charlson de 6 ou mais e um ASA de 3 ou mais, ele vai ali realmente para o tratamento conservador, tá? Então você vai iniciar antibiótico e ele vai para a cirurgia tardia depois ali de 6 semanas. Porém, se esse paciente ele falhar no controle da inflamação, né? Então mostrando aqui aqueles pacientes que têm uma falha no controle, no controle do processo inflamatório, né? Ou seja, nós começamos o antibiótico para esse paciente, né? O paciente aqui que tem um pouco mais de comorbidades. Esse paciente ele não melhorou da dor, ele mantém PCR elevado, né? E mantém leucocitose, esse paciente ele vai para colecistostomia, tá? Então, aquele paciente que tem o Charlson maior, né, que a gente não operou ele direto, né, então que a gente começou o antibiótico, a gente não vai levar ele para cirurgia, mas a gente precisa tratar a colecistite, a gente vai tratar através de uma colecistostomia, tá? Então, só voltando aqui, se o paciente tem o Charlson de 5 ou menos, um ASA de 3 ou menos, ele vai para a cirurgia. O tóquio 2 que tem um Charlson de 6 ou mais e o ASA de 3 ou mais, ele vai só para o antibiótico e depois operado. Se a gente iniciar um antibiótico para esse paciente e ele não responder ao tratamento clínico, ele vai para colecistostomia. Indo então aqui para o tóquio 3. Então, para todos aqueles pacientes, a gente também vai iniciar antibiótico, cuidados iniciais, e aqui já entram aqueles fatores preditivos. Então, se o paciente ele tiver um fator preditivo não negativo, ou seja, o paciente desse quadrinho aqui é aquele paciente que tem a disfunção cardiovascular ou a disfunção renal. Nessa situação aqui, a gente vai precisar também olhar para o status desse paciente, tá? Então, se ele tem um bom status ou se ele não tem um bom status. Aqui, o índice ele vai mudar um pouco aqueles valores, né? Então, se o paciente ele tiver a disfunção cardiovascular ou a disfunção renal, a gente precisa olhar novamente para o status performance desse paciente. Se o paciente ele tiver um índice de Charlson de 3 ou menos e um ASA de 2 ou menos, né, ele tem um bom status, tá? E aí ele vai para a cirurgia precoce também. Então o tóquio 3 pode ser operado também de forma precoce, né? Ele vai ter que ter aquela disfunção cardiovascular ou renal, um índice de Charlson de 3 ou menos e um ASA de 2 ou menos, ou seja, sem muitas comorbidades. E aí ele vai para a cirurgia precoce. Já se ele tiver um status performance um pouco pior, ou seja, ele tem aqui o índice de Charlson de 4 ou mais e o ASA de 3 ou mais, ele tem um alto risco, aí não, aí esse paciente da disfunção cardiovascular e da disfunção renal, a gente vai levar esse paciente para colecistostomia, tá? Então é um tipo de paciente ali que é melhor que a gente só faça a colecistostomia. Já se o paciente tiver qualquer uma daquelas disfunções desfavoráveis, se tiver ali a disfunção neurológica, a disfunção respiratória e a icterícia, esse paciente ele vai para colecistostomia. Ele tendo um bom status, né, após o controle desse processo inflamatório inicial, se ele tiver um bom status, né, com aquele índice de Charlson, o ASA baixo, ele vai para a cirurgia tardia. Já esse paciente aqui, se ele for para a colecistostomia e ele tiver um baixo status performance, nem para a cirurgia ele vai, a gente só vai acompanhar esse paciente
e observar esse paciente. Só um detalhe, por que essas disfunções aqui, a disfunção cardiovascular e a disfunção renal, elas são consideráveis ali um pouco melhor, né? A explicação no consenso, ele traz essa explicação, né? Que você pode iniciar algumas medidas, fazer alguma hidratação, fazer alguma medida para esse paciente, que você pode melhorar a pressão arterial desse paciente, você pode melhorar ali a disfunção renal desse paciente em 12, 24 horas. Então, por isso, você pode interpretar essas duas disfunções como sendo disfunções um pouco mais favoráveis para esses pacientes, tá? Então, eu acho que o que eu tinha para falar sobre colecistite aguda é isso. Vai ficar aí o vídeo, então sempre quando você quiser ter uma revisão um pouco mais rápida, quiser ver algum detalhe, vai estar aí no YouTube para você. Não deixe de compartilhar aí, principalmente com residentes aí do primeiro ano, que eu sei que às vezes tem muita dificuldade de parar um tempo para tentar estudar ali os consensos. Então, tendo aqui já no YouTube, nesse vídeo consegue ver de uma forma até mais tranquila aí, consegue ajudar. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar aí com outros colegas que possam se beneficiar dessa informação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.